Momento Papo de Mãe está começando. Nós já fizemos um programa sobre mães que cuidam sozinhas dos filhos. E desta vez, vamos falar do pai. Seja ele solteiro, viúvo ou separado, o fato é que a sociedade está mais acostumada com mães sozinhas, já que há muito mais mulheres do que homens nesta situação. Mas hoje é diferente, olha, o nosso convidado é o ator Rocco Pitanga, pai da Bruna, de 13 anos, e da Amanda, de 14. Rocco, quando a mãe das meninas morreu, né, você assumiu totalmente a criação delas e sozinho, não foi isso? Há quanto tempo foi isso? Fazem 4 anos que a Cláudia faleceu. Foi um baque, né? Pela situação, nunca tinha vivido isso, assim, próximo também com meu pai, meus familiares. E como eu já tinha tido o exercício, né, do meu pai cuidar, de educar tanto eu quanto Camila, quando éramos novos, né, eu tinha 3 anos, Camila tinha 6 para 7. Quando seus pais se separaram. Quando meus pais se separaram. Essa referência para mim foi muito forte. Então, a dificuldade maior foi como é que eu me relacionava com o falecimento e essa, né, transição de Brasília, porque elas moravam em Brasília, para o Rio. Porque o dia a dia, enfim, era o mesmo cenário que eu vivi e foi muito bem vivido. Tenho memórias maravilhosas, né? Papai, Camila e eu. E de uma forma muito natural, né? Como é que é a relação de um pai cuidando de 2 filhas ou de um casal? É a mesma, é como se fosse uma mãe, só que o gênero é diferente, não tem o cuidado com o ser humano, eu acho que ele ultrapassa o gênero. E quando a gente fala de filhos, né, a gente entende cada vez mais essa extensão da gente, porque eu acho que na verdade, eu acho que elas que cuidam de mim, né? com toda a inocência e a pureza que elas, né, me mostram com o exercício do dia a dia e muitas vezes a gente acaba sendo um pouco desafinado, né, pelas relações que nós temos na rua, né? Quando saímos de casa e lidar com outro ser humano de outra cultura, com outras formações. E, enfim, é maravilhoso, cara. Daqui a pouco você conta mais Tá. aí desse início que tiveram esses 2 agravantes, a morte da sua ex-mulher e a mudança das meninas, Sim, né, sim. de cidade. Também está com a gente o psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg. Jacob, por que ainda um pai que cria as filhas sozinho ainda causa tanta estranheza? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Rocco coloca uma questão e eu acredito que a gente deva singularizar. Na minha prática de consultório todo dia, eu devo dizer para vocês que a mim me parece que, de alguma sorte, ele é um privilegiado. Não é, na minha opinião, tão simples assim. Tem sido para ele, pela perspectiva humanizada dele, que conseguiu superar essa ideia, principalmente hoje, tão presente, dos conflitos que caracterizam a realidade do novo processo da emancipação da mulher. Eu tenho 4 filhos e uma menina. Dos 4 filhos, uma moça. E eu percebo, não só, obviamente, comigo, mas também com os pacientes, como é difícil essa relação e fico admirado com este olhar, que é mesmo um olhar diferenciado e um olhar profundamente de boa interpretação dessa contingência da mulher. A mulher competente para cuidar e talvez curar o pai. No caso delas, mas... Rocco, você, mas a sociedade, né, quando a gente diz que causa uma certa estranheza, você chegou até enfrentar algum preconceito? Quer dizer, alguém chegou a duvidar da sua capacidade de cuidar sozinho das suas filhas? A gente enxerga isso na pergunta, né, em relação a essa projeção da dificuldade que as pessoas rotulam de, pô, mas é difícil, né? Estruturalmente também, hoje a gente tem uma estrutura melhor. Eu lembro que logo no início, né, a Cláudia ainda era viva, as meninas moravam em Brasília. Vocês eram separados? Nós éramos separados.
e muitas vezes saindo com elas para poder, enfim, jantar, almoçar fora, a estrutura que se dá, porque é muito ligado à mãe, ir ao banheiro. Hoje em dia existe o banheiro que é o banheiro que o pai pode entrar com uma criança. Da família, né? Antigamente eu tinha que pedir para alguém olhar o banheiro feminino, se estava liberado, está liberado, posso entrar? Ou então, poxa, confiando mais na pessoa, poxa, tem como levar minha filha? Então, existe uma dificuldade estrutural ainda de quebrar esse padrão, né, que a gente ainda fica nesse lugar onde a mãe tem que estar em casa, né, enfim, para sempre educando e não pode trabalhar, enfim. Hoje em dia a gente está mudando, graças a Deus, esse olhar enfim, a gente está conseguindo evoluir com essa estrutura que faz com que o olhar seja mais agradável e natural. E que bom que essa sociedade vem mudando, né? Até em relação aos banheiros, a gente vê banheiros de família para os pais poderem levar os filhos, né? Essa geração, os pais que antes eram tidos como os provedores, que não participavam da criação dos filhos, isso mudou muito, né? Eles estão muito mais presentes, né, Jacob? Estão mudando, essa realidade está mudando, sim, e eu acho que é importante deixar claro que essa mudança não está sendo feita sem resistência. Eu acredito que existe uma resistência e uma resistência dura de uma parte da chamada machocracia. Ela não está cedendo com tanta facilidade quanto a gente acha e gostaria que fosse. Acho que é um processo, né? Um processo mais a longo prazo, talvez. Exatamente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Olha, o nosso papo continua depois do intervalo. Fique com a gente no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é o pai sozinho. Rocco, você acha que cuidar das meninas sozinho, isso mudou você de alguma forma? Muita coisa, revolução diária, o tempo inteiro, segundo a segundo. Já não funciona, é engraçado. A mais velha fala, você não pode falar mais isso, né, pai? Porque eu sempre falo, eu nunca tive uma filha de 10 anos, eu também nunca tive uma filha de 12, de 13, então a cada idade que vem são surpresas diferentes, são surpresas novas e muitas das quais eu ainda não evoluí como ser humano. Nenhum de nós, aliás. Então, assim, tem muitas coisas que chegam num processo onde eu ainda estou em evolução e elas, de uma maneira muito pura, né? E esse que é o legal, porque não tem neura, né? Não tem mau-caratismo. Sou eu e as minhas filhas, e, enfim, se relacionando de uma forma muito honesta. E é legal a gente perceber que não somos mães perfeitas, pais perfeitos, que a gente vai aprendendo e vai crescendo com os nossos filhos, né? Como é que é, Jacob, até agora, né? Que as filhas dele estão entrando aí na adolescência, é um novo desafio para todos os pais, né? E daí ele, sendo um pai sozinho com 2 meninas, né? Como é que tem que ser esse diálogo? Vamos dar uma dica aí para o Rocco. Eu devo confessar para você que, para mim, seria muito difícil dar uma dica, porque a sensação que eu estou tendo é que esse moço é um mestre, não é? Eu estou aqui aprendendo. Ele está ensinando para a gente. Realmente é um exercício de paternidade extraordinário. Eu acho que tudo isso está sendo enriquecido com a emancipação da mulher, com essa nova realidade de famílias, não é? E este é um grande momento que tem que ser vivido quase que, eu diria para vocês, em celebração. Que bom que seja assim, né? E, Rocco, a gente vê muito mães que criam os filhos sozinhas, né? Muitas vezes contarem com uma rede de apoio, porque a gente sabe que é difícil, né? Sim. Então, sei lá, conta com a ajuda de alguém da família, ou um tio, uma avó. Você tem alguém que te auxilie nisso? Sim, claro. O papai ainda continua sendo solicitado muitas das vezes,
né? A Camila também, que é tia e madrinha. E, enfim, assim, a gente vai descobrindo o quanto, né, a gente funciona agregando e não se fechando. Então, assim, a minha relação com a minha irmã hoje é muito melhor. A gente sempre foi, né, de brigar, acho que uma competição até de atenção com o papai. E hoje a gente se vê, né, passando pelas mesmas situações, claro, cada uma com as suas dificuldades. E isso faz a gente se ver de uma maneira muito mais honesta e enfim, cuidadosa com o outro. E, Rocco, você acha assim, não sei, até você pode mandar um recado para os pais, quer dizer, nenhum pai precisa esperar a situação de não ter a presença da mãe para assumir e ter esse papel. Mesmo com a mãe ali, o pai pode ocupar esse lugar, não é? É tão legal, é tão legal. É um lugar tão rico, onde a gente aprende tanta coisa. A gente aprende a ouvir, né? Eu tenho aprendido a ouvir muito com as minhas filhas, né? Eu acho que no primeiro momento, um pouco surpreso e enfim, desnorteado com a situação. Porque elas tiveram que superar a morte da mãe. Sim, sim. E vieram para o Rio numa configuração que não foi planejada. Assim. A gente chegou, eu estava morando num apartamento, quarto-sala, e tive que ir para a casa de Jacarepaguá, que era uma casa que tinha mais quartos. E no primeiro momento, caramba, eu preciso que elas durmam, almocem, jantem, ir para a escola, e virou uma coisa quase que padrão. E a gente foi se conflituando, né? Se modelando nesses pequenos conflitos. E hoje eu entendo que é muito legal escutar o outro. É muito bom. Eu aprendo muita coisa, assim. Eu saí de um lugar onde eu acreditava que existia já no primeiro momento, porque não tem perfeição nenhuma mesmo, assim. Por mais que o Rocco manda bem, cara, eu mando bem até o que eu mandei até ontem, porque se chegar lá em casa, as meninas vão ter várias reclamações minhas, mas a gente, nesse diálogo, a gente vai falando, assim, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me falem. A gente tem um exemplo tão bonito do Rocco aqui, a gente falou tantas vezes que não é fácil, é difícil, mas no fim todo mundo dá conta, né? Sim. Infelizmente, o nosso programa terminou. Jacob, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo Obrigado de Mãe. mesmo. O Jacob que está nas redes sociais, né? É só procurar lá o seu nome? É isso mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer, está sendo um prazer e um aprendizado com esse moço e com vocês que fazem esse programa maravilhoso. Obrigada. Rocco, muito obrigada pela participação. O Rocco que veio do Rio de Janeiro bater esse papo com a gente aqui em São Paulo. Rocco, você quer divulgar os seus trabalhos? Então, tem 2 trabalhos que vão estrear agora em outubro. Um é na Fox, que se chama Impuros, e o outro estreia no cinema, acredito que no Festival do Rio, que se chama Eu Sinto Muito, filme de Cristiano Vieira, que a gente rodou agora há pouco tempo em Brasília, que fala de transtorno de personalidade. É um filme que tem uma energia muito bacana, informações muito bacanas também, né, da pessoa que tem, né, que é limítrofe, que é um assunto que ainda é muito pouco explorado. E, enfim, Pitanga Rocco é o meu Instagram, quem quiser legal. também me acompanhar. Facebook Rocco Muito obrigada e manda um beijo para as meninas. Manda sim. Manda aqui, posso mandar aqui? Pode. Beijo pra mãe e pra mim. Que lindas. E olha que importante que a gente aprendeu aqui, que precisa ter diálogo. E diálogo não é só falar, não, é escutar também, né? Obrigada por este Papo de Pai. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Até a próxima. Tchau, até.